Bora lá, bando de besuradas! Professor Neto Fontinelli, para resolvermos mais exercícios relacionados à concordância. Pessoal, a concordância, vocês têm que analisar, fazer comparações. O segredo você vai fazer comparações entre duas estruturas. O nome concordância é exatamente isso. Ou seja, eu vou verificar se a estrutura A, que é o verbo, está em concordância com a estrutura B, que é o sujeito. Então, eu tenho que fazer essas comparações dentro das regras estabelecidas. Vejam que na primeira questão, fiquem atentas aí, ó. Ela pede o seguinte: identifique nas orações abaixo, ó, o erro de concordância verbal. Galera, não tem segredo. Não tem segredo. Por que, né? Não tem segredo? Assim, lógico que não é um assunto fácil. Não estou dizendo isso. Não estou falando em relação à dificuldade nem à facilidade. Quando eu digo não tem segredo, é que vocês, o que é que vocês devem fazer? Opa, em cada item, você vai focar o verbo e qual é o segredo? É você verificar em qual caso aquela frase que está na questão, ela vai dar aqueles casos de concordância verbal que eu falei para vocês. Então, primeiramente, o segredo é identificar em que caso nós estamos. Depois disso, depois de ter descoberto qual é o caso, vocês vão o quê? Vocês vão analisar qual é a regra para aquele caso. Enquanto vocês não tiverem fazendo isso, a questão de concordância será mais complicada ainda. Vamos analisar de uma por uma, até a gente achar o gabarito. Ó. Olha só na letra A. Nos parágrafos seguintes desta obra, tratam-se, ó, opa, já achei o verbo, ó. Já achei o verbo. Tá aqui o verbo. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Pronto, ó. Achei o verbo. Ora, esse verbo aqui está no plural, não está? Está. Esse verbo aqui está no plural. Então, eu tenho que verificar por que esse verbo está no plural. Mas antes, o que acontece? Apareceu o si, ó. Opa, apareceu o si. Ora, pessoal, esse si aí, pelo estudo de vocês, ele pode ser o quê? Pelo que a gente vem trabalhando. Ou ele é PA, ou ele é IIS. Então, primeira coisa é isso, identifiquei o caso. Opa, eu tenho um verbo com si. Então, se vocês passarem por essa questão e não fizerem a análise do si, vocês vão errar toda a vida essa questão. Por quê? Professor, esse Ah, verbo aí é intransitivo, é? não, bora, vamos ver. Sempre veja a estrutura na frase, ó. Bora lá. Quem trata, trata de alguma coisa, ó. Olha o dia aqui, ó. De questões polêmicas e universais, ó. Deixa eu mudar a cor para a gente diferenciar. Tá laranja aqui. Pronto, ó. Quem trata, trata de alguma coisa, ó. Olha o dia aqui, ó. Eu tratei de quê? De questões polêmicas e universais. Então, esse cara aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um objeto indireto. Se é um E, objeto indireto, o verbo é o quê? O verbo é transitivo indireto. Ora, pessoal, se o se está trabalhando com o verbo transitivo indireto, o se vai ser o quê? PA ou IS? IS. IS, ó. Pronto, ó, identificamos o caso. Se eu identifiquei o caso, eu vou agora atrás da regra. Pessoal, se o se é IS, que tipo de sujeito nós temos?
Inexistente. Não, indeterminado. Não é índice de indeterminação do sujeito? Professor, desculpa. Beleza? Ó? Então, se aqui, ele é índice de determinação do sujeito. Portanto, o sujeito é indeterminado. E como é que é a regra? O se Fica invariável, né? IS leva o verbo para o singular. Leva o verbo para o singular. O verbo fica invariável. E como é que ele está? Ele está plural ou singular? Plural. Está no plural. Então, já achamos o item. Gabarito, a letra A. Entendeu como é jogado? Ó? O que foi que eu fiz? Eu vi o verbo, percebi que o verbo estava acompanhado do se. Se vocês passarem pelo se e deixarem o se para lá, você vai errar essa questão toda a vida. Então, nós temos que classificar o se. Opa, quem trata, trata de alguma coisa. Ó. Tá aqui o de. Tá aqui o de. Então, o verbo... Professor, o se PA, o verbo tem que ser transitivo direto ou então transitivo direto e indireto, não é? Por quê? Porque se o se é PA, o substantivo que está com o verbo não pode ter preposição. Ele não pode ter preposição de jeito nenhum. Por quê? Porque esse elemento aqui seria o sujeito. Se não tivesse o de aqui, se fosse outro verbo qualquer, sem o de, aí já seria PA. Aí o verbo deveria estar no plural, para concordar com questões polêmicas e universais. Mas, como apareceu a preposição, a gente sabe que o sujeito não pode ser preposicionado. Então, se o sujeito não pode ser preposicionado, esse cara aqui jamais pode ser o sujeito. Então, o verbo não pode estar concordando com ele. Entenderam a jogada aí? Entendi. Ana Paula, Geninha, Juliana e Kélvia. Entenderam? Sim, sim. Sim, professor, show. Tá entendendo como é que é a jogada? Ó, o concurseiro, ele não é aquele cara que só estuda, não. Ele estuda e vai aplicar o que ele estudou. É exatamente isso que vocês têm que fazer. Opa, tá aqui o verbo, beleza. Ó, o conselho é esse, ó, vamos lá comigo. Tá aqui o verbo, beleza. É concordância verbal. Ele está no plural ou no singular? Ele está no plural. Beleza. Ele está com si ou sem o si? Está com si. Opa, então não vou fazer nada. Eu vou primeiro classificar o si. Classifiquei o si, ficou moleza. O si e is, o verbo não pode ir para o plural. Por exemplo, aqui, ó, pronto, na letra D, ó. Na letra D também apareceu o si, ó. Apareceu o si. Mas apareceu o si com o verbo fazer. Ó, quem faz, faz alguma coisa. Então, o verbo já é VTD, ó. Opa, aniversários ruidosos, ó, está sem preposição. Então, aniversários ruidosos tem que ser o sujeito. Se o sujeito está no plural, ó, o verbo tem que estar no plural. Portanto, aqui está certo. E o verbo fazer, indicação de tempo decorrido, não vai para o plural. Pronto, morreu. O item D está certo. Entenderam a jogada? Sim, professor. Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Tá entendendo, ó, como é menos complexo do que a gente pensa? Agora, tem que ter tempo para estudar os casos. Olha de novo o se aparecendo aqui, ó. Olha como o se é requisitado, ó. De novo, ó. Quem teme, teme alguma coisa, ó. Teme o quê? Os demônios, ó. Os demônios é o sujeito. Então, o verbo tem que estar no plural. Não tem segredo, ó. O se aqui é PA. O se aqui é PA. O se aqui é PA. Beleza pura?
Então, professor, toda vida que for o verbo transitivo indireto, acompanhado do se, ele vai ser índice, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito, é isso? A tendência é essa, entendeu? Você pensa logo nisso. Aí você vai, trata-se. Aí você vai, para confirmar, né? Quem é que trata de questões? Ó, veja que não, a frase não diz quem é. Aí não tem erro. Porque às vezes ele vem com se e vem com preposição, mas você pergunta para o verbo, aí o sujeito já está lá, ó. Ó, se eu estou vendo o sujeito não pode ser indeterminado, né? Porque o sujeito indeterminado ele não aparece na frase. Ele fica omisso. Certo. Show de bola? Show de bola. Segunda questão diz, ó, assinale a frase que não se completa, tá? Destaca logo não, ó. Não se completa com o verbo entre parênteses, ó. Não se completa. Então, bora ver. Informo-os de que quase a metade da turma compareceu, ó. Vejam que eu tenho aqui, ó, a metade da turma. Ó, eu tenho aqui um sujeito o quê, pessoal? Sujeito partitivo. Sujeito partitivo. Quando o sujeito é partitivo e ele vem com a especificação, eu posso concordar com o primeiro elemento ou posso concordar com o segundo. Mas aqui ficou fácil, por quê? Porque o primeiro elemento está no singular, que é metade. O segundo elemento, que é turma, também está no singular. Portanto, o verbo aqui, obrigatoriamente, só pode estar concordando no singular. Portanto, esse cara aqui é verde, por quê? Porque ele está certo. Ele está certo. Eu vou mudar, onde tiver certo, eu vou mudar para vez, tá? Pronto, ó. Então, a letra A, ele completa corretamente. Portanto, não é a letra A. A letra A está beleza. Letra B. Opa, subir e descer, ó. Subir e descer escadas desenvolve os músculos das pernas, ó. Pessoal, vamos lá, reconhecimento. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Eu vou perguntar para o verbo, né? O que é que desenvolve os músculos da perna? Subir e descer. Então, achei o sujeito. Aí eu vou agora reconhecer com qual tipo de sujeito eu estou trabalhando. Galera, que tipo de sujeito é esse aí? Sujeito oracional. Eu tenho dois verbos, ó. Dois verbos no infinitivo, ó. Então, eu tenho aí, ó, sujeitos no infinitivo. Lembrando, né, do sujeito oracional. Beleza? Beleza. Ora, qual é a regra, galera, do sujeito infinitivo, sujeito oracional? É o verbo ficar no singular. Beleza? Beleza. Tá aqui, ó. Desenvolve. Mas, nesse caso aqui, eu tenho uma coisa a mais. Que coisa a mais é essa? O subir e o descer, eles são o que entre si? Opostos. Opostos, ó. Olha como vocês estão estudando, ó. Agora, não estão sabendo aplicar. Vamos ver se vocês lembram. Quando o infinitivo é um sujeito composto e eles têm sentidos opostos, qual é a regra? O verbo vai para o plural, ó. É uma exceção. O sujeito infinitivo, quando ele tem sentidos opostos, o verbo que deveria ficar no singular não vai ficar mais. O verbo tem que ir para o plural. Portanto, é vermelho aqui, ó. Portanto, já achamos o gabarito. Gabarito que não completa com o verbo no singular é a letra B. Por quê? Porque se os verbos não tivessem opostos, aí estava certo. Aí tem que gravar isso, ó. Sujeito infinitivo.
composto com ideias opostas, o verbo que deveria ficar no singular já não vai mais para o singular, ele vai para o plural. Combinado isso? Beleza. Então, vou anotando aí. Segunda questão, letra B de bola. No capricho? No capricho. Pronto. A terceira, ele diz, ó, na terceira ele diz, bora lá. Em qual dos períodos a concordância é incorreta, ó? Incorreta. Vamos lá, letra A. Fomos nós quem se responsabilizou pela construção do dique, ó. Apareceu aqui o sujeito quem. Bora lá. Quando aparece o sujeito quem, e antes aparece um pronome do caso reto, ó, como é o caso do nós, eu posso concordar com o próprio quem, ou eu posso concordar com o nós. É facultativo, ó. Quem se responsabilizou, ó. Portanto, aqui está correto. Por quê? Porque eu posso concordar com quem. Entendido isso? Entendido. Professor, só um detalhe. Na questão anterior, na letra C, esse li aí, ele é adjunto adnominal, é? Não. Quem comunica, comunica algo a alguém, ó. Ele é objeto indireto. Certo. Porque o verbo é transitivo direto e indireto. Quem comunica, comunica alguma coisa. O que foi? Que tu e tal. A quem? A ali, ó. A esse cara aqui, é o li. Show? Beleza. Vamos lá. Terceira questão. Então, a letra A está verde, tá? Certo. Ele quer incorreta. Letra B. Os estudantes universitários somos, ó. Nesse caso aqui, é a concordância ideológica. Ou seja, temos aqui a silepse. Temos aqui a silepse. Portanto, está ok. Né? Os estudantes, ó. Quem está falando a frase é um estudante universitário. Aí ele se inclui. É a chamada silepse. O que é silepse? Concordância ideológica. Concordância ideológica. Beleza? Então, a B está beleza. C. Se Vossa Excelência Professor, é como se tivesse um nós, não? Né? Exatamente, é. Ele vai se incluir, e como ele é o eu, aí vira nós. Beleza? Aqui também está certo, ó. Se Vossa Excelência determinar, o que se deve fazer, ó, o quezinho sujeito, o que deve ser feito, ó, singular, a obra será executada. Então tá tudo ok aqui. Tudo no capricho. Tudo no capricho. Então até agora não achamos a resposta incorreta. Letra D. Os jovens superprotegidos, pelos quais, ó, aqui é o verbo parecer mais o infinitivo, ó. Qualquer um dos dois pode ir para o plural. Parecem ficar ou parece ficarem. Isso só acontece, né, com o verbo parecer mais infinitivo. Tem que decorar essa regra aqui, ó. Verbo parecer mais infinitivo. Ou o primeiro vai para o plural, deixa o segundo no singular, ou o primeiro fica no singular e o segundo vai para o plural. É uma grande exceção na língua portuguesa, tá? Mas está certo. Portanto, tem que ser a letra E, por eliminação, né? Bora ver. Não sabemos, ó, qual, ó, primeiro elemento no singular, o verbo não pode concordar com o segundo elemento, ó. Ele não pode concordar com nós. Ele tem que concordar com qual? Ou seja, qual de nós deve? Aqui tem que ser concordando com o qual. Então, ó, nessas estruturas, qual de nós, quais de nós?
Se o primeiro elemento estiver no singular, o verbo tem que ir para o singular, concordando com ele. Portanto, qual de nós deve se submeter ao concurso? Não pode ser qual de nós devemos. Só poderia ser nós devemos se aqui fosse quais. Então, estrutura qual de nós ou quais de nós. Se o primeiro estiver no singular, só pode concordar no singular. Se o primeiro estiver no plural, o verbo pode concordar com o primeiro ou com o segundo. Aí fica facultativo. Show de bola? Questão boa. No capricho. Estão acompanhando aí? Sim, sim. Bora lá. Quarta. Ó, de novo se, ó. Provam-se, ó. Quem prova, prova alguma coisa, ó. Então, tenho que entender essa estrutura. Opa, fraudes e falcatruas abomináveis, ó. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito, ó. Então, como todos os elementos estão no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, aqui o verbo está fazendo a concordância correta, né? E o se aqui vai ser PA. O se aqui será PA. Ele diz, das alterações feitas no texto, assinale a incorreta. Ó. Ele quer a incorreta. De novo vai aparecer, ó. Parece estarem, ó. Está correto. Parece estar existindo fraudes e falcatruas abomináveis, ó. Aqui está beleza. Mesmo caso aqui da letra D, ó. Tá vendo? Aqui, letra B. Admite-se existirem fraudes e falcatruas abomináveis, ó. Isso é admitido, ó. Eu tenho aqui um sujeito oracional, ó. O que é admitido? Existirem fraudes e falcatruas, ó. Então, sujeito aí é oracional. Se o sujeito é oracional, o verbo aqui com si, ó, de novo si, ó, que é PA, o verbo vai ficar no singular, né? Sujeito oracional leva o verbo para o singular. E aí eu tenho o verbo existir, ó. O que é que existe? Fraude. Por isso que o verbo existir está no plural, para concordar com seu sujeito, fraudes e falcatruas. Portanto, a letra B também está correta. Comenta, o que é comentado? Haver fraudes e falcatruas abomináveis, ó. De novo, isso é comentado, ó. De novo apareceu se, o verbo está no singular, por quê? Porque o sujeito é oracional, ó. Portanto, haver, sentido de existir, né? Vai ficar no singular, ó. Portanto, aqui também está beleza. Agora, a letra D, ó. Devem ter havido, ó. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ó. Portanto, o verbo tem que ficar no singular. O verbo ficou como? Devem, ó. No plural. Portanto, está errado. Está errado, ó. Aqui tem que ser vermelho. Professor, mesmo ele sendo auxiliar, é? Não, ele é principal, né? O verbo haver. Não, mas o senhor não disse que é o devem, né? Para ser deve ter havido. É, deve ter havido, é. Por quê? Porque quem é o principal é o verbo haver. E o verbo haver, ele transmite a impessoalidade para toda a locução. Então, tem que ser deve ter, né? Deve ter havido, ó. Deve ter havido. Deve ter havido. No capricho? É porque o verbo haver aí está no sentido de existir, não é isso? Exatamente, ó. E como aqui é o verbo existir,
Então, ele deixa o verbo haver para o plural. Onde existiu o quê? Fraudes. Ele tem que concordar com fraudes e falcatruas. Ó. Portanto, está certo. Portanto, quarta questão, gabarito, letra D de dado. Que é o gabarito equivocado. Entenderam? Sim, sim. Só eu abrir a janela aqui, peraí. Quinta questão diz, pessoal, ó, observe os aspectos sintáticos inerentes à concordância verbal constante no texto. O que ele quer? Ele quer saber quantos erros existem, ó. Então, é só ficar atento. Bora lá. Embora a maioria fosse oposicionistas, um grande número de vereadores votaram a favor, haja visto que esse foi um dos projetos que mais interessavam aos munícipes. Então, bora lá, ó. Primeiro, a maioria, né? Temos aqui um sujeito partitivo, mas ele não está com especificação, ó. Então, a palavra singular, como é que oposicionistas está no singular, né? Aliás, está no plural. Então, oposicionista tem que concordar com a maioria. A maioria fosse oposicionista. Um grande número de vereadores, ó, de novo, eu tenho um sujeito partitivo, ó. Porém, o sujeito partitivo agora, ele está com especificador, ó. Então, o verbo pode concordar no singular, um grande número, ó, vou botar aqui, ó. Um grande número votou para concordar com grande número, no singular, ou votaram para concordar com vereadores. Aqui é facultativo. Aqui é facultativo. Então, aqui está certo, né? Aqui está certo. A favor. Ah, pessoal, o haja visto não existe, tá? O visto não vai para o masculino. Tem que ser haja vista. Professor, eu vi numa gramática que tem também a possibilidade de ser tempo composto do verbo ver, é? Mas não é o caso aqui, né? Aqui é o sentido de ter, de ver, né? Uhum. Haja visto que esse foi... Aí, nesse caso, é locução verbal, entendeu? Sim. Que esse foi... Então, segundo erro aqui, que esse foi, ó, um dos projetos que, ó. Então, eu tenho que aprender aqui o um dos que, ó. Quando nós tivermos a estrutura um dos que, o verbo pode concordar no plural com o dos, né, que é daqueles, ou pode concordar no singular. Então, interessavam, ó, concordando com o dos, que na verdade é daqueles, ó, um daqueles que, ou interessava para concordar com um, ó. Então, nós temos aí uma facultatividade. Portanto, nós temos dois erros aí. O erro do oposicionistas e o erro do haja visto.
Show de bola? No capricho? No capricho. Haja cérebro. Tem que... É o que vai diferenciar vocês, né, da grande maioria dos mortais. Vocês estão estudando antes, estão se preparando, ó. Então, vocês estão enfrentando a dificuldade agora. A galera, quando se tocar, aí já vai ser tarde. Aí você só faz assim, ó. Tchau, baby. Tchau. Beleza? Então, professor, o sujeito, quando ele é oracional, o verbo fica no singular. É. Ok. O verbo fica no singular. A sexta diz, ó. Assinale o período em que, ó, se verifica aí. Olha, pessoal. Olha como as coisas começam a se repetir, ó. Olha a letra A. Bastava-nos suas palavras. Ó, o que é que bastava para a gente? Suas palavras, ó. Suas palavras bastavam. Vejam que o verbo está no singular. Como é que eu sei que suas palavras é o sujeito? A gente usa aquele bizu feroz, né? Faz a pergunta ao verbo. O que é que bastava? Suas palavras. Então, suas palavras é o sujeito. Portanto, o verbo está no singular. Então, está errado. Aqui também, ó o se de novo, ó. Aparece o se mais o verbo, ó. Quem exige, exige alguma coisa, ó. Então, o se é PA. Se o se é PA, juramentos é o sujeito, ó. Então, veja que juramentos está no plural. E o verbo está no singular. Teria que ser o quê? Se exigiam juramentos, ó. Então, aqui eles facilitaram porque existem dois erros, ó. Professor, e esse nos é o quê, hein? Bastava a nós, ó. Aquilo que basta, basta a alguém. É objeto indireto. Objeto indireto. Beleza? Aqui, ó, o que é que faltou, ó? Você que perguntou agora sobre o sujeito oracional, ó. O que é que faltou? Comprovar irregularidades na empresa, ó. Sujeito oracional. Portanto, o verbo fica no singular mesmo, ó. Tá certíssimo. Show? Ó, sempre perguntando para o verbo fica mais fácil, ó. Chegaram, ó. Quem foi que chegou? Duas, ó, de suas sobrinhas, ó. Sujeito plural, verbo plural. Ó, o que é que provém? O que é? As consequências, ó. As consequências plural, verbo plural, ó. Verdade, professor. Show? No capricho? No capricho, tem que praticar muito. Tem que analisar, tem que ir fazendo comparações e decorando as regras, entendeu? Tem que decorar as regras mesmo, hein? Sétima diz, ó. Assinale a incorreta. Bora ver. O sucesso dos marajás do software, ó, núcleo do sujeito, sucesso singular, deve ter sido provocado, ó, também no singular. Então, a letra A está certa. Letra B, ó, devem ter, ó, o principal quem é? É o existir, ó.
O que é que deve ter existido? Heranças coloniais inglesas, ó. Sujeito plural, verbo plural, ó. Sujeito infinitivo, o verbo concorda com o antecedente, ó. Heranças coloniais inglesas criaram, portanto, está certa também. Letra C. Essas raízes, ó, olha como está a moleza aqui, ó. Sujeito plural, verbo no singular. Aqui tem que ser o quê? Se mantiveram firmes, né? Se mantiveram firmes. Firme, aqui, né? Aqui está errada a concordância verbal e a nominal. Está errada as duas aqui, ó. Portanto, letra C é o gabarito. Essas raízes se mantiveram, né? Se manteve, não. No capricho? No capricho, essa daí eu acertei. Ah, muito bem. Oitava. Bora lá. Pessoal, questões assim a gente vai fazendo a eliminatória, né? Bora ver. A candidata estava meia ou meio? Meio, que é a ideia de um pouco, né? Meio, exatamente, ó. Então, aqui vai ser verde. Aqui vai ser verde. Aqui vai ser verde. Portanto, letra B aqui já papocou. Já está fora B e já está fora a D. A candidata estava meio nervosa quanto ao processo. Ó. Então, se é ao processo, o A tem que estar craseado. Letra A está certa. Letra C está certa. Letra E também está certa. Relativa às faturas, ó. Relativa aos boletos. Tem que ser craseado. Então, letra A continua. Letra C continua. E letra E continua. Relativa às faturas que estavam anexas, né? Anexas ou em anexo, tanto faz. É em anexo. Porque notas fiscais, ó. Então, as duas estão certas. Ou em anexo, está certo. Anexas também está certo. Beleza? Aí, faturas que estavam anexas às notas fiscais, ó. Craseado. Craseado. Ixi, mas tá demorando aqui, tá difícil aqui. Ó, craseado. Não consegui eliminar nenhum ainda, nem a A, nem a C e nem a E. E se haviam ofertas, ó. Ou é havia? Havia, porque é o verbo haver no sentido de existir. Pronto, show de bola. Então, a letra A papocou, a letra C continua, a letra E continua, né? Verbo haver no sentido de existir, não vai para o plural, ó. Ofertas, ó. Bastante ou bastantes? Nesse caso aqui, galera, eu vou trocar por meio, mas meio não dá certo. Se meio não der certo, você troca por suficiente. Ofertas suficientes, ó. Portanto, Bastantes. se o suficiente vai para o plural, o bastante também tem que ir. Portanto, gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Show de bola? Show de bola. A nona diz o seguinte, ó.
Aponte a alternativa correta. Ele quer agora a correta. Bora lá. Os advogados consideraram muito perigosos o argumento e a decisão. Ó. Galera, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um sujeito. Bora analisar isso aqui. Ó. Sujeito. Consideraram. Quem considera alguma coisa. Ó. Verbo transitivo direto. Consideraram o quê? O argumento e a decisão. Objeto direto. E eu tenho, ó, muito perigosos o predicativo do objeto. Se o predicativo do objeto vem antes, ele vai concordar com os dois, ó. Portanto, o argumento e a decisão são perigosos. Portanto, já é a letra A. Já é a letra A. Professor, olha a letra C. A letra C, ó. Já deviam fazer 10 meses. Não, deviam, né? Devia, né? Professor, esses muito, não poderia ser muitos, não? Hã? Nessa letra A. Não. Por quê? Porque ele está modificando um adjetivo, né? Se modifica adjetivo, o muito é advérbio, portanto, é invariável. Entendi. Então, aqui, ó, na letra C, não é deviam fazer, devia. Aqui, ó, inesquecível, né? Por quê? Porque toda a preparação não pode ser inesquecíveis. Aqui, ó, houveram, ó. Aqui, quero saber a quem pertencem, ó. Essas obras pertencem a quem, ó? Porque aqui está todo invertido, ó. O sujeito é essas obras, ó. Então, o verbo pertencer tem que concordar com essas obras. No capricho? Show. E a D é o quê, hein, professor? Os atentados que houve deixaram perplexos. Porque aqui, né, existir, né? Verbo haver existido, existir. Uhum. Porque, às vezes, ó, se você for analisar pela leitura esquisita, aí você erra. Tem que ir pela regra. Certo. E se eu colocar os atentados que houve, né? Fica feio, né? É, estranho, né? É. Mas aí você vai. Ou não, aqui é o verbo haver, no sentido de existir. Então é que houve mesmo. Ok. No capricho? Show de bola. Aquele que é incorreta, né? Ó. Estão corretas, exceto, ó. Então, isso pega muita gente, ó. Não, ele quer incorreto. Bora lá. Seguem anexas. O que é que seguem anexas? As notas promissórias, ó. Então, aqui tá certo. Verde. Escolhemos, ó. Uma aqui é adjunto. Se é adjunto, só concorda com o primeiro, ó. Uma hora e lugar. Então, tá certo. A justiça declarou, ó. Essa frase C aqui, ó, é a mesma dessa A aqui, ó. Ó, a justiça declarou. Declarou quem? O réu e a réu. Objeto direto. Culpados é predicativo do objeto, ó. Predicativo. A D. A incorreta aí para mim é a D. A moça usava duas blusas, ó. Como tem a palavra limão,
a palavra verde não pode ir para o plural. É verde, limão, né? Verdes não. Portanto, acertou. Gabarito incorreto aí é a alternativa letra D. Eu estou kit. Hã? Então, tinha que ser invariável, porque era comparativo, mais ou menos, né? Não, é porque eu tenho aqui um adjetivo composto e dentro do adjetivo existe a palavra limão, que é substantivo. Então, se eu tiver um substantivo dentro de um adjetivo composto, tudo fica invariável. Ok. Show de bola? Show. Então, pessoal, é isso. No capricho. Sem muito querer, sem sacrifício, não há a boa vitória, né? Que tipo de vitória te faz feliz? Pensa nisso, né? Porque tem muita gente se contentando com muito pouco, né, hoje em dia. Valeu, professor, foi ótimo. Obrigada, Entenderam? professor. Bom final, bom descanso. Entenderam a jogada aí? Entendemos, vai dar tudo certo. Foi ótimo, professor. Aí, ó, eu vou... Viu, Geninha? Tu que pediu aí o gabarito da fonética, eu vou botar no nosso grupo agora o gabarito comentado daquele TD. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no grupo para a gente tirar, beleza? Ok. Ok, boa semana. Tá, obrigada. Valeu, meus amores. Muito obrigado. Obrigada. Foi massa demais. Comentem lá no grupo. No Capricho.